Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eles são polinizadores, eles são dispersores das sementes. E dizem que justamente os morcegos fazem isso com mais eficiência do que os animais. Porque, gente, é tão bonitinho. Eu me encanto com a natureza, como Deus fez tudo perfeito. Semente não deveria ser comida. Então, para que é? O passarinho, ele faz o quê? Ele come a frutinha, engole a semente, e ele, na hora que ele vai fazer o cocôzinho dele, a sementinha está lá, bonitinha, esperando para brotar. E já tem até o adubo no lado. Quer dizer, tudo perfeito. Então, esse é o mecanismo de perpetuação da espécie, né? Mas agora eu quero levar vocês para uma viagem diferente. Vamos pegar o Levítico, no capítulo 11, os versículos de 13 a 19. Olha só. O Senhor está conversando com Moisés e Arão, né? E ele está dando, assim, as dicas, né? Que seriam as leis para o homem se preservar. Conclusão. Versículo 13. Um minutinho. Versículo 13. Entre as aves, eis as que tereis abominação, e de cuja carne não comereis, porque é uma abominação. Aí, vamos, ele vai falando. Quando chega no versículo 19, ele fala toda a variedade de garça, de polpa e morcego. O Senhor já tinha avisado que não era para comer morcego. Então, olha só como Deus já coloca na palavra uma série de instruções que a gente tem que aprender a ler e a entender. Bom, nisso, eu vejo também o momento que nós estamos passando. Peraí. Algo mexeu aqui na hora que o meu computador saiu do lugar. E agora eu não estou conseguindo mudar o slide. Pronto. E aí eu vejo também na palavra de Deus esse momento, em Eclesiastes 3, de 1 a 5. Porque a gente tem um tempo para tudo. Deus diz isso. E lá no final, no versículo 6, o que ele fala? Nós temos tempo de abraçar, mas nós temos tempo de nos apartar. Agora é esse momento. Não podemos estar nos abraçando. Mas Deus, ele nos deu não apenas esse tipo de dica, ele simplesmente nos deu a receita de como nós devemos nos alimentar para estarmos nutricionalmente capazes de conseguir discernir uma situação. Porque, por incrível que pareça, nutriente faz isso. Então, Deus nos deu a receita, que muitas pessoas que me acompanham já sabem, né? Pegando lá o livro do Gênesis, no capítulo 1, né? De 11 a 13, ele falou o quê? Vamos produzir os legumes, verduras e frutas. Então, foi a primeira coisa que Deus fez. A segunda, ele diz assim, polulem as águas uma multidão de seres vivos. Conclusão, os peixes. Aí eu pergunto, quantas vezes por semana você come peixe? Deveria ser o primeiro alimento de origem animal que nós deveríamos comer. Está aqui na palavra. E depois é que ele veio com as aves e os ovos. Ovos, graças a Deus, né, saiu daquela cadeira de condenado e hoje ele é totalmente aceito, né? E de modo que é muito importante comer ovos, principalmente para o nosso cérebro, para a nossa saúde cerebral. E nisso, no último dia da criação, antes dele fazer o homem e depois nós mulheres, né, que nós somos a última, né, a última criação de Deus, produza a terra seres vivos e espécies de animais domésticos, etc. Então, aqui nós estamos falando das proteínas de origem animal, principalmente as proteínas
de carne vermelha. Então, a dica está aí. Olha só, como é que a gente tem que montar o prato? Primeira coisa, muito legume, muita verdura e não esquecer das frutas, tá? Se bem que as frutas atuais são frutas que foram modificadas geneticamente para serem bem grandes e bem doces. Então, procure as menorzinhas e de cores mais fortes, né? Que nem aqui, que a gente tem tanta framboesa, né? Tem tanta frutinha que cai do pé e mancha o chão, e muita dona de casa fica brava, mas aquela mancha no chão são as antocianinas, que, quando entram no seu corpo, só fazem coisa do bem. Bom, então, o que nós devemos, primeira coisa, montar no prato? Gente, folha verde. Vocês já repararam como tem verde na natureza? Como tudo é praticamente verde e quanta coisa para comer é verde. E, além de ser muito verde, repara que ela tem pouca caloria. Por quê? Porque a gente tem que comer muito. Então, Deus fez assim, tudo perfeito. E aí, eu vou te apresentar uma figura muito bonitinha. Nas folhas verdes, você vai ver o que acontece. Estão vendo essas duas moléculas? Elas se parecem, né? Só que uma é vermelha e a outra é verde. Essa vermelhinha chama-se hemoglobina, que é do nosso sangue. E a outra verdinha chama-se clorofila, que é da plantinha. E nessa, olha que interessante, e nessa hemoglobina, ela é vermelha porque no centro dela tem um ferro e a clorofila, porque no centro dela tem um magnésio. Gente, magnésio é assim, quando a gente está em aula de bioquímica e o professor pergunta alguma coisa, você fala magnésio, você sempre acerta. Por quê? Magnésio entra em todas as rotas metabólicas do nosso organismo. E ele é importantíssimo. Ele é conhecido como o maestro dos minerais. Tá? Então, o que adianta uma orquestra linda, divina, maravilhosa, com todos os instrumentos, etc., sem o maestro? Nosso corpo é assim. Para você ter uma ideia, quando a gente come a glicose, eu brinco e digo assim, finge que a glicose é um dinheiro. Tá? Então, quando essa glicose está circulando, é o dinheiro que circula no mercado, então ele está na sua conta bancária. Depois, se sobra, ele vai lá para uma poupança e ele é chamado de glicogênio. Mas, quando você vai tomar um café, você não faz um cheque. Você pega o quê? As moedinhas que estão no seu bolso. Essas moedinhas, que é a energia pronta, rápida, chama-se ATP. Gente, esse ATP, se não tiver magnésio, ele não acontece, ele não faz a função dele. Não fazendo a função dele, você não tem energia. Aí você está caindo e fala, meu Deus, tão cansado, o que será? Pode ser falta de magnésio, uma das causas. Ok, eu vou mostrar para vocês que o estresse, que é o tema que eu quero estar envolvendo, mas eu quero que vocês vejam o caminho que eu quero levar para entender como os nutrientes são todos importantes. E, gente, nutriente é aquele da comida. Não adianta ir comprar uma vitamina no supermercado. Entre a comida e o complexo vitamínico, seu corpo vai entender comida, porque foi assim que você foi criado. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Olha a serotonina. Serotonina, aquele neurotransmissor, que mulher sem serotonina, gente, é complicado. Então, essa serotonina é que faz, quando a gente tem serotonina, principalmente nós mulheres, olhar o copo, e o copo pela metade está sempre meio cheio. Então, é muito diferente dos acontecimentos quando você olha para o copo e ele está sempre meio vazio. Então, a serotonina é esse neurotransmissor importantíssimo. Mas como que ele é formado? Porque a gente vê um monte de médicos fazendo o quê? Dando para as pessoas em depressão uns medicamentos que são
recaptadores dessa serotonina. O que significa? Ele vai pegar essa serotonina que você produz e vai manter mais tempo no seu cérebro. Aí fica a minha pergunta: tem serotonina para ficar mais tempo no cérebro? Da onde vem a serotonina? Do além? Não, dá uma olhada. Serotonina, para você conseguir construir, em primeiro lugar, você precisa de triptofano. O que é o triptofano? Imagina um colar de pérolas e que esse colar de pérolas seja uma proteína. A pérola é o aminoácido que vai construir ao longo desse colar um tipo de proteína. E ela tem letras como se fosse do nosso alfabeto, cada uma tem uma. Então, conforme eu vou colocando essas pérolas, eu vou formando tipos de proteína. Por exemplo, o colágeno. Tá. Só que existem 8 desses aminoácidos que são chamados de essenciais. O que quer dizer? Se eu não comê-los, eu não vou montar o restante dos aminoácidos que o meu corpo consegue. Aí eu brinquei, e isso daí foi o Espírito Santo que soprou aqui. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou explicar um aminoácido essencial? São as vogais. Pensa bem, você consegue fazer uma palavra sem vogal? Não. Então, os aminoácidos essenciais são as vogais. Então, você precisa comê-los para que eles possam produzir outras coisas. Então, vamos dar uma olhada no caso da serotonina. Teremos que comer triptofano. E, gente, antes que eu me esqueça, esses 2 livros, esses são os 2 da Canção Nova, tá? Os 2 são da editora Canção Nova. Esse aqui, ele é focado para a fertilidade, mas, na verdade, quem comprar e ler vai ver que ele é totalmente focado na saúde. E aqui dentro, o que eu fiz? Eu coloquei vários alimentos, e nesse livro eu não precisei fazer grandes economias, né? Porque no outro, como nós queríamos um preço bacana, a gente não fez colorido. E todos os alimentos estão fotografados. Olha que bonitinho. Olha quanto verde. E, no final, o que eu tenho? Eu tenho todos os alimentos que foram fotografados, eu tenho por nutriente, então, vamos falar, no caso do triptofano, eu tenho lá, na ordem decrescente, quais os alimentos que têm esse triptofano, para você privilegiar isso na sua alimentação. E ainda de sobra, eu coloquei quanto que, dependendo do ciclo da vida, nós precisamos disso por dia, né? Pois bem, aí o triptofano, tá. Só que esse triptofano, para ele virar essa outra molécula chamada de 5-HTP, ele precisa de magnésio, ferro, B6 e B9 para fazer essa conversão. E esse 5-HTP, para então virar serotonina, ele precisa de magnésio, zinco, vitamina C e vitamina B6. Portanto, deem uma olhada. Somente para fazer 2 passos para a formação da serotonina, você precisa 2 vezes de magnésio. Aí eu pergunto, gente, como é que está o aporte de folha verde escura na sua alimentação? Porque, gente, não tem só magnésio. Quando você está tomando um suco de couve, comendo uma Ora Pronobis, enfim, você está ingerindo uma farmácia. Ora Pronobis, então, vocês já viram várias postagens minhas, que ela é conhecida como a carne verde. E você ingerindo, você tem todos aqueles aminoácidos necessários. E ainda tem ferro, porque Deus faz tudo bonitinho, tá? Aí, eu sempre digo, nutriente dá inteligência às nossas emoções. E o que acontece é que, se eu não tenho serotonina, porque eu não comi o tal do triptofano, porque eu fico desembalando mais produto de prateleira de supermercado do que descascando mais e cozinhando, se eu não tiver serotonina, o meu corpo não vai produzir melatonina. Gente, melatonina é o seguinte, ainda mais nessa fase. Melatonina, quando você produz, é na hora que você está dormindo.
Na hora que você dorme, ele te induz até aquele sono gostoso. Sabe aquele que depois você acorda assim, ai, como eu dormi bem? Então, se você não está com essa sensação de sono reparador, dá uma olhada o que você está comendo. Bom, aí a melatonina é aquilo que à noite é produzida em quarto escuro e preferencialmente quando nós dormirmos cedo. Gente, não esquece que ser humano, durante milhares de anos, viveu como? Vivendo de dia e dormindo de noite. Então, nós evoluímos nesse ciclo, que é chamado de ciclo circadiano. Então, nós temos coisas que só durante o dia o nosso corpo faz e outras que somente quando eu estou dormindo o nosso corpo faz. Então, quando eu tenho a produção dessa melatonina, gente, ela cai na minha corrente sanguínea e é como se ela fosse fazendo, assim, como um scanner, organizando tudo que eu estraguei no dia anterior ou naquele dia que eu me desgastei. Então, ela é fundamental. E repara que quem tem fibromialgia tem grandes problemas com sono. Então, você precisa recuperar esse sono para a pessoa, para que ela possa fazer uma produção adequada de melatonina e ter esse benefício no organismo dela. Porque, gente, sono hoje é o nutriente mais importante. Se você não dorme, você tem um prejuízo, inclusive cognitivo. Sabe aquela coisa que a gente fazia antigamente? Todo mundo já fez. Aquele detalhe, vou acordar bem cedo, vou acordar às 3 da manhã e vou estudar para a prova do dia seguinte. A gente nunca ia bem. Sabe por quê? Porque simplesmente a consolidação da memória se dá quando eu durmo. Então, muito melhor estudar antes de dormir e o sono, né, quando entra nas fases adequadas, aí eu vou ter retenção de memória e uma série de outras coisas. Agora, hoje nós vivemos numa sociedade privada de sono. E daí você começa a entender, porque está todo mundo, mais ou menos, do mesmo jeito, se queixando das mesmas coisas. Dê uma olhada nessa foto do Brasil à noite. Gente, noite é para dormir, não para ficar todo mundo acordado desse jeito. Fora que a gente chega de noite, né? Aí fala assim, puxa, eu trabalhei o dia inteiro, nem olhei os meus e-mails, porque na minha empresa não pode pegar e abrir e-mail pessoal. Aí você vai querer mexer no computador, mexer no tablet, mexer no celular, quando você não leva o celular para a cama. Gente, celular, aquela luz azul, ela simplesmente acaba com a produção de serotonina. Então, tenha uma higiene do sono, isto é, deixe o celular na sala pelo menos 2 horas antes de você dormir, tá? E, gente, e quem trabalha à noite? Período trocado. Tem vários artigos científicos hoje mostrando que as pessoas que trocam de turno, que trabalham à noite e dormem de dia, não produzem melatonina naturalmente. E os estudos mostram que 1 ano depois desse tipo de emprego, a pessoa já começa a desenvolver um diabetes. E 5 anos depois, patologias mais graves. E isto é ciência. Eles estão seguindo essas pessoas. Então, para pensar se vale a pena estar, talvez, ganhando um salário maior para trocar de turno, né? Isso é importante. Mas o que eu quero dizer é que, do que nós estamos nos alimentando? Gente, não tem um recordatório de paciente que chega que eu não vejo um monte de farinha, um monte de laticínios de todos os tipos, um monte de açúcar. E aí eu olho e falo assim, eu vou te dar um lápis de cor. Coloca o que tem de colorido em cada uma das suas refeições. Não tem. Quando tem, é no almoço do dia de trabalho que ela pegou o bife e pegou a guarnição,
que é uma fatia de alface e uma rodela de tomate, e disse que comeu salada. Então, nós estamos hoje colhendo exatamente o que nós estamos plantando dentro de nós. E não é à toa que a gente vive todo mundo dizendo, estou estressado, você não tem uma pessoa. Só que esse estresse é o seguinte, eu gosto muito de um autor que diz, olha, gente, estresse não existe. É a maneira como você vê a situação. Dá uma olhadinha nessa. Olha lá, um está adorando, o outro está apavorado. Então, gente, para que nós tenhamos a famosa resiliência, isto é, se adaptar àquela situação, conseguir, né, tirar de letra, como a gente fala, e sobreviver a ela, a gente precisa de nutriente. Então, é por isso que vocês vão cansar de me ouvir em todos os programas Mais Saúde de rádio e TV, cansando de me ver nos lives falando de quê? Comida, comida de verdade, comida da feira, planta no quintal da sua casa. Gente, aquela hora pronobis, eu nunca vi, aquilo vai embora. Inclusive, o Rock estava me falando que ela era usada para cercar capelas antigamente, para ter um espinhozinho danado, né? Só que, gente, hoje nós temos uma forma também de consumir certos alimentos que são chamados de punks. Na verdade, é punk. O que significa isso? São plantas alimentícias não convencionais. Então, de repente, você está com um mato atrás na sua casa, você está lá tirando e reclamando que cresceu aquele mato, e a gente não sabe que, de repente, aquilo é uma punk e que você poderia estar comendo. Nós vamos depois, mais tarde, fazer um trabalho em cima disso, porque cada bioma, cada região do Brasil tem as suas plantinhas. E o que elas fazem? Elas são próprias para cada habitante de cada lugar. Gente, nós temos plantas incríveis e, aos poucos, a gente vai estar mostrando para vocês como diferenciar, como plantar, além do que é o seguinte, aquilo para a gente fazer uma horta, 2 minutos, né? Porque você plantou, não precisa nem cuidar, aquilo vai em frente, aquilo é mato. Agora, gente, uma coisa importante da gente também observar, que quando a gente está fazendo uso de muito produto industrializado, você está trazendo para o seu organismo um monte de toxinas, de coisas que o corpo não entende. E aí eu vou lembrar, olha de quem? Tcharam! Padre Léo proibia em Betânia de entrar alimento industrializado, porque ele sabia que, para ter uma boa resposta da detoxificação dos meninos, ele tinha que tirar todas essas tranqueiras do organismo deles. Por quê? Porque ele precisava de um organismo novo, de um organismo que respondesse da forma mais biológica, da forma mais como Deus quis que nós tivéssemos. E falando do nosso querido Padre Léo, né? Cadê os rapazes aqui? Dr. Roque, Nelsinho, que gostam sempre de terminar esses momentos com uma oração pedindo a intercessão de Padre Léo. Nós estivemos na missa, que foi algo assim extraordinário, foi muito, muito assim, nossa, foi super forte, em Betânia, justamente, sobre o momento em que ele foi realmente declarado servo de Deus, né, meu amor? E aí, Nelsinho? Olha que lindo, acabando com o Padre Léo ali. Que lindo, né, este momento, e que lindo as suas palavras que vêm com tanta clareza, que está se falando tanta coisa no momento, o povo está perdido, né? E você junto com a palavra de Deus e com a ciência, unindo a fé e a razão, né, doutor? Mas realmente é muito importante você ver esse lado, por exemplo, da alimentação e com relação à fé, né? Porque na própria palavra, né, Jesus sempre, tem sempre alimentação, né? Quando ele está lá na praia, de repente ele faz o pessoal comer, não é? Sempre tem esse lado de Jesus alimentando fisicamente as pessoas. Exato. Momentos que ele fala,
estou fraco, né? Não tenho fome, não é? Quer dizer, sempre tem isso na Bíblia. Quer dizer, a alimentação sendo uma fonte de preservação do espírito, do corpo e da alma. Então, eu acho que você não pode dissociar as coisas, né? Tudo é corpo, espírito e alma, né? Então, a alimentação, tanto física quanto espiritual, ela tem que ser a mesma. Se você comunga, que é o corpo e sangue de Deus, mas a comida que você está se alimentando é um presente de Deus também. Deus está ali também. Então, tem que ser tudo sincrônico, não é, meu amor? E nesse sentido, assim, a preocupação de Jesus, quando o povo estava naquele deserto com ele, Sim. e ele falou assim, eu estou preocupado que eles vão desmaiar pelo caminho. Olha, É. um Deus que se faz homem, que se preocupa, eles vão desmaiar, eles vão passar mal. E ele, então, o que não vão Você fazer? vê, o maná. Maná. Você viu o maná? O maná, e depois os peixinhos e os pães, o que vocês têm? Então, também eu louvo a Deus por essa criatividade, agradeço muito a Deus. Eu sei que talvez a gente vive um momento muito difícil, que está tudo fechado, muitos armazéns parados, mas eu tive uma inspiração, quando eu moro em casa, eu confesso que eu não gostava muito de mamão, mas eu comi um mamão, achei tão gostoso aquele mamão, e joguei a semente assim na frente da janela de casa. Gente, tá no meu Instagram lá, eu até vou mandar outra foto para você ver, olha, deu mais de 35 mamões, o Rock viu hoje lá, o tamanho do mamão, e docinho, e sem semente ainda. Uma pouquinha semente só, docíssimo. Ia até trazer para a Gisela, vou mandar ainda. Delicioso. Então, um pedacinho que você tem, as pessoas fazem um canteirinho ali, para ter uma hortelã, fazer um chá. Voltamos, que a doutora Gisela falando, né? Isso tudo coisa da roça, né? E falar eu tenho coisa da certeza roça. que o Padre Léo devia falar que a comida industrializada é do encardido. Tenho certeza. Com certeza. Falava, né? Porque realmente é. Né? É aquilo que você está comendo. O que tem dentro daquele nuggets que você come? O que eu tem só lá? vou falar uma coisa, Nelsinho. Aí se pega um daqueles pacotinhos que na embalagem tá um torresminho, que você tanto gosta, né? Aí você abre o pacote, aquele cheiro de torresmo. Maravilhoso. Seu Seu organismo- cérebro entende o quê? Tá chegando comer um gordura, torresmo, né? né? Vamos comer torresmo, né? Você põe na boca, aquilo tem gosto de torresmo. Só que quando chega no estômago, é carboidrato. É ou não é enganação? É ou não é, como diria o Padre Léo, coisa do encardido? E é mesmo, e é. minha gente. Tudo que você olha, você me ensinou isso, né? Tudo que a gente olha atrás e tem número lá, edulcorante, aquelas coisas, numerinho de corante, não é bom. Né? Hoje mesmo estava abrindo um negócio em casa que nós tínhamos comprado por acaso, né? Nossa, é verdade. Quando eu abri, olhei lá, sabor de caranguejo. Quer dizer, não é caranguejo. Sabor. Sabor de caranguejo. E nós, nesse tempo difícil que o povo está passando, pedir a Deus essa criatividade e a generosidade que o Brasil, bilhões de toneladas de grãos que nós temos, né? O Brasil tem condição de abastecer aí o nosso mercado, Deus empresas fazer que tem muita coisa sendo produzida, que Deus inspire nossas autoridades, medidas concretas para ajudar esse povo. E nesse momento veio à mente a música da Salete, que tudo pode ser mudado pela força da oração, com Jesus. Com Jesus, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. A gente vai, então, encerrar esse momento tão rico de tantas informações. Eu nunca tinha visto aquela passagem do morcego. Eu fiquei assim... Que não pode comer, né? Eu fiquei impressionado. Realmente está lá na palavra de Deus. Fiquei impressionado com isso. Vamos rezar para que Deus nos oriente. Porque com Jesus, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite
no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado, mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.